Até bolinho hoje. Opa, bolinho. Caiu o chapéu. Até bolinho, senhoras e senhores. Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, estou feliz e este é o Eu Vim de Santos. Pegue sua língua de sogra também. Faça sua festa, coloque o seu chapéuzinho, porque Jobson, meu amigo, deu adeus ao Santos Futebol Clube e rescindiu seu contrato na tarde desta terça-feira. Glória a Deus, muito obrigado por absolutamente nada, palavras fortes eu sei, porém realistas e analíticas. Eu estou muito feliz com o adeus de um jogador que realmente nunca foi útil ao Santos, tirando naquela tarde no Morumbi 1-0 com o frango do Thiago Volpe. O problema é do Thiago Volpe de São Paulo, o Jobson fez o gol naquele dia, mas tirando isso, não fez absolutamente nada de bom ao Santos desde sua chegada em abril de 2019. Tchau, Jobson, sou muito feliz. Para me deixar mais feliz ainda, você pode até baixar aqui no link da descrição, o OneFootball, o melhor aplicativo de notícias e que também transmite campeonatos como a Bundesliga. Mas, né, a gente está falando de mais uma rescisão aqui, significa que o Jobson vai para algum lugar, não sei qual, mas no OneFootball o mercado de transferências é sempre notícia e você fica sabendo em primeira mão lá para onde o Jobson vai. Eu vou até descobrir, não vai ter vídeo sobre isso. Então vale a pena você ler no OneFootball quando sair, porque não vai ser no 20 Santos. Porque esse aqui, se tudo der certo, é o último vídeo sobre Jobson na história deste canal, que completou 4 anos outro dia. Estou muito feliz. E a história do Jobson, a análise do Jobson agora que a gente faz essa última análise, tem que voltar lá em 2019. Porque o Jobson foi marcado por uma questão que era a expectativa. Talvez o Jobson seja o maior exemplo de como a expectativa é quebrada pela realidade. Eu vou abrir uma matéria só, para vocês terem noção do quanto errado foi aquela contratação. Essa matéria é da Gazeta Esportiva, do dia 11 de outubro de 2019. Ela saiu exatamente 6 dias antes do Jobson estrear, no dia 17 de outubro, contra o Ceará. Detalhe, ele tinha chegado em abril, para quem não lembra, quando o Santos eliminou o Red Bull Bragantino. Eu acho que não era Bragantino ainda, era só Red Bull, se eu não me engano. Era só Red Bull. Que o Jobson tava lá, né? Disputando o Campeonato Paulista, o Santos elimina o time do Jobson nas quartas, e aí o Jobson vai para o Santos. Ele demorou meses para estrear. Abril, então vamos lá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses para estrear no time profissional, porque o São Paulo olhou e falou, não. E aí muita gente falava, o São Paulo está errado, São Paulo está errado, e tinha 2 pessoas basicamente que defendiam o São Paulo, ele mesmo e eu, que falava, gente, se o São Paulo vê o cara nos treinos e não coloca em campo, ele não é tão maluco assim. Ele é doente, pirado na cabeça, mas não é ruim como técnico. Saudades volta. Não colocava em campo porque não tinha a menor condição. Aí colocou nesse jogo contra o Ceará e tirou no intervalo, porque o Jobson jogou muito mal e não melhorou nem nada desde então. Essa matéria é assim, se chama assim: Pérez, José Carlos Pérez, admite que São Paulo não aprovou o Jobson no Santos. Foi uma contratação do Pérez. O Pérez falou, vou contratar esse cara, sem ninguém dentro do clube falar, pô, ótima ideia. A matéria. O volante foi apresentado em abril e ainda não estreou. Ele entraria nos minutos finais do clássico do Palmeiras na última quarta, mas a arbitragem encerrou o jogo antes. Eu ri porque não seria uma boa ideia, mas aí enquanto eu ri eu lembrei que o Santos ganhou esse jogo, né? A última vitória contra o Palmeiras. Abre aspas. O único dos 14 reforços que eu não falei diretamente com o São Paulo foi o Jobson, fecha aspas, para o Pérez. A gente está se despedindo em janeiro de 2023 de uma contratação que há 3 anos e meio aconteceu, 3 anos e 9 meses na verdade, porque o Pérez quis, só ele. Cara, era óbvio que não ia dar certo, né? Tem histórias pitorescas como essa, como a saída no intervalo na estreia contra o Ceará, como também o gol contra o Volpe, né? Aquele 1-0 no Morumbi. Mas, e como ele jogar na zaga contra o time do São Paulo e o Santos ganhar mesmo assim, naquele Santos e Galo. Mas de histórias pitorescas, o Santos está cheio. Não precisa de mais um que só produz isso e não qualidade no futebol. Tem um jogo, para mim é o símbolo também, né, além da esperança, que muito torcedor teve no Jobson, que é contra o Goiás, lá na Serrinha. Eu não lembro se foi Brasileiro de 2022 ou 2021, acho que foi 2021. Que ele joga de volante, todos os passes do campo defensivo ele errou, todos. Ele pegava a bola no campo defensivo, o Goiás recuperava a bola, e todos os passes que ele tentava no campo ofensivo ele acertava. Só que ele era um volante supostamente marcador.
Só que com a bola ele era extremamente lento. Aí ele tentava o passe no campo de defesa e errava. No campo ofensivo acertava. Só que aí para virar meia você precisa se mexer no campo, senão você é engolido por volantes. O Jobson nunca deixou claro o que ele poderia ser em campo. Não marcava o suficiente para ser volante, não tinha velocidade ou movimentação, intensidade para ser meia, não podia ser zagueiro, nenhuma outra posição pareceu o caso. O que é o Jobson a gente não sabe e não vai descobrir com ele com a camisa do Santos, o que é ótimo. Um jogador, talvez, o mais sem intensidade que eu já tenha visto no Santos. Veja que eu não estou falando de lentidão, de estar fora de forma, não é isso. É um cara que simplesmente parecia só andar, ele nunca correu, não conseguia marcar pressão, não conseguia impor velocidade na bola, ele só dominava, aí olhava. E aí, se por um milagre não tinha ninguém perto e roubava a bola, ele tentava um lançamento. Ou um passe rasteiro se fosse no campo de ataque, até acertava alguns, mas os lançamentos usualmente erravam. Então, assim, realmente um jogador que eu nunca vi sentido. Eu sei que muita gente, por ele ter certa classe com a bola, e eu não vou negar isso, se iludiu, achou que podia render, mas, gente, o futebol hoje não é assim. O futebol hoje você não pode parar, levantar a cabeça, olhar e aí pensar no que vai fazer. Você já tem que estar tudo isso pronto, já, bola chegar no seu pé com a jogada já pensada e você já executar. E o Jobson não consegue isso. Tanto que no Náutico, ano passado, no empréstimo, ele foi rebaixado, não foi útil, ele não arrumou o time do Náutico, nem ajudou o time do Náutico. É um jogador que foi rebaixado na Série B. A gente fica até preocupado, que algumas das contratações do Santos foram de times rebaixados na A. O Jobson, se voltasse a jogar, era de um rebaixado na B, era pior ainda. Então, realmente, eu não tenho nada positivo a destacar do Jobson, desejo sorte na carreira, que nunca volte ao Santos, mas eu não consigo destacar nada positivo. Eu realmente, desde o primeiro instante, falei, é um erro. São Paulo falava que era um erro, e foi um erro do Pérez. Mas deixa eu falar da esperança, né? Porque ele é o maior símbolo de esperança do torcedor que eu já vi. O exemplo negativo disso, porque às vezes não é bom. Esperança e de realidade se confrontando. Porque quando o Santos contratou o Jobson, ninguém falava mal, né? Ninguém criticava, porque ninguém assiste ao Red Bull. Ninguém assiste ao Bragantino hoje quase também. Então, o presidente foi lá e contratou, e o técnico não botava para jogar, e o Santos tinha algumas dificuldades no meio, era uma grande campanha, claro, em 2019, mas batia aquela curiosidade, muita gente assistia ele jogando no Sub-23, ele fez 4 partidas no Brasileiro de Aspirantes, contra Coritiba, Bahia, Vitória e Internacional, antes de profissional, e falava, pô, no Sub-23 ele tá arrebentando, mas é outro mundo, por isso que a gente tem que ser sempre crítico sim, para não iludir o torcedor, e felizmente foi minha postura no canal sempre. Não dava, não deu, não dará, tchau, adeus, tchau, e bem, você já cantaria Tiaguinho ou Félix, eu nunca sei quem canta essa parte na música original. Pode soltar a sua língua de sogra, os seus fogos, tchau, adeus, e é isso aí, vai ser feliz em outro lugar, tá tudo bem, desejo muita sorte, mas no Santos não dava, nunca deu e não daria, essa é a realidade. Beijo, tchau.